Cumprimento, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria, irmão, de estar aqui gravando mais esse vídeo, né, pra você. Tenho certeza que vai te impactar, tenho certeza que se você estiver ligado, se entregar corpo, alma e espírito, irmão, eu tenho certeza que você pode até ser arrebatado. Vai depender mais de você do que de Deus. Porque o Senhor diz, isso que estou às portas e bato. Se você abrir com vontade, irmão, se você abrir com vontade, irmão, o coração, o Senhor vai entrar e vai fazer o sobrenatural. Tudo que estava parado vai começar, né, a andar. Tudo que estava paralisado vai começar a dar andamento. Amém? Então, irmão, preste atenção. Dá um joinha aí, compartilha. Se inscreve você que não é inscrito. Compartilha você que é inscrito. Dá um joinha aí. Mostra que você gostou, mostra que te impactou, mostra que falou com você. Amém? Irmãos, a Bíblia vai dizer no de Mateus, capítulo de número 28, né? Nos últimos versículos vai dizer que o Senhor está com a gente até a consumação do século. Então, cabe você acreditar numa mentira ou numa verdade. A Bíblia é a verdade. Amém? Se você crê, é verdade. Se você não crê, é mentira. Vai depender da forma que você vê. Amém? A forma que você compreendeu. Se você compreendeu errado, você vai falar que é errado. Se você compreendeu certo, você vai falar que é certo. Também por quê? O povo de Israel até hoje está acreditando numa mentira. Por causa disso que ele está na situação que está. E guerra sobre guerra e não para. Amém? Se você viver na realidade, você vai ver que o Senhor sempre vai te dar um escape e te fortalecer, porque você é de Deus, amém? Como fez com Daniel, como fez com o Senhor da fornalha, como fez com Davi, e assim sucessivamente, amém? Irmão, preste atenção. O Senhor está com a gente, se a gente vacilar, a gente acha que é um fantasma. A gente fica com medo, amém? Mas vamos ao que interessa. A Bíblia vai dizer, irmão, no livro de São João, no Evangelho de São João, capítulo de número 6, verso 1 e 2. O Senhor já não andava mais como era de costume na Galileia, porque aquelas pessoas que ouviam a verdade queriam matar. E nos dias de hoje as pessoas querem matar a sua fé. As pessoas não querem acreditar em você. Porque uma pessoa erra, acha que todo mundo é errado. Porque uma pessoa mente, acha que todo mundo está mentindo, amém? Irmão, se você acreditar do fundo da tua alma, de todo o seu coração, você vai ver resultado. Você pode tirar pela sua vida, né? Mesmo que você não crie, o Senhor está poupando. Por quê? Olha o tanto de enfermidade que o mundo está enfrentando, né? E vem enfrentando. Você não está vivo? Sua família não está bem? Você que teve alguém enfermo, o Senhor já não está mostrando que é na vida, né? Do seu querido, da sua querida, através de você? Amém? As doenças vêm, as coisas vêm e acontecem para mostrar que o Senhor existe, irmão. Para Ele curar, para Ele fortalecer. Tem pessoas que morrem mesmo, irmão, porque já foi o dia marcado. A morte só é uma desculpa. Você sabe disso melhor que eu. Amém? Então a Bíblia vai dizer no livro de São João, capítulo de número 6, versículo 1 e 2, que Jesus já não andava tranquilo, porque o povo, como vê a fé, como vê prodígio, né? Maravilha, tem medo de perder o seu poder, perder a sua glória, perder o seu posto. Amém? A pessoa quer viver num mundo de fantasia, no mundo de mentira, até onde Jesus faz, chega. Por isso que ele prometeu de ir e voltar. E esse mundo de fantasia, esse mundo de mentira vai se acabar. Amém? Uma hora chega, tenha certeza. E o que me chama a atenção nesse capítulo 6, 1 e 2, você vai ver que o Senhor, começo, meio e fim, ele representa ali como o pão, né, da vida. E o sangue, né, que é o fortificante, a vitamina, fortalecimento. O sangue, irmão, não corre na nossa veia. Então tem que correr o DNA de Jesus. Se correr nas suas veias, né, o DNA de Jesus, e se no seu corpo, né, o pão, a carne dele, você vai estar blindado por dentro e por fora, porque o sangue é por dentro e o pão é por fora, onde as pessoas vê. Amém? Então preste atenção. O Senhor quer mostrar para você quem Ele é, mas se você se entregar de corpo, alma e espírito, tenha certeza que Ele vai te honrar. Porque nesse texto, você vai ver no título, Jesus multiplica o pão. E o pão significa, o que? Almas. E o vinho significa, né? O sangue significa o vinho, que é a Santa Ceia, né? O pão, que a gente se alimenta, e o sangue. Ou seja, a carne dele e o sangue dele. Trazendo no sentido simbólico espiritual,
é o pão, né, que é a carne dele, e o vinho, né, que é o sangue dele. Você vai estar por dentro e por fora brindado, com o sangue dele e com o corpo, que é a carne dele, amém? Então, o Senhor quer dizer, irmão, sobre o pão que permanece e o que perece. O que perece, irmão, é quando eu e você está na prova. Você está entendendo? Quando eu e você está na prova, muitas vezes a gente se escabela, muitas vezes a gente entra em depressão, muitas vezes a gente entra, irmão, em pânico, achando que vai morrer, achando que vai perecer. Porque como o Senhor diz, né? No livro de São João 11, na morte de Lázaro, o Senhor diz para Marta que o trabalho, irmão, a gente vai ter até o final da nossa vida. Mas Jesus não é bem assim. Jesus você só tem quando você procura. Não é à toa que o livro de Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 6, diz assim: buscar o Senhor enquanto você pode achar e invocar enquanto está perto. Você está invocando o nome do Senhor? Né? Você está correndo atrás enquanto está perto? Procurar enquanto está perto, invocar. Amém? Ele fala para você invocar e procurar, enquanto você pode achar e invocar enquanto está perto. Porque esse caso vai chegar, que você vai clamar e não vai ter, porque o Espírito Santo vai sair da terra, vai ser o dia, né, de correria. Porque o momento é agora e muitas vezes você deixa a desejar, desperdiça. Então, nesse momento, irmão, abraça. São João, capítulo de número 6, 1 e 2. Se você prosseguir a mensagem, irmão, você vai ver que os próprios Jesus que estava com Jesus, né, os próprios discípulos que estavam com Jesus, viu o milagre, viu o prodígio, e na hora do vamos ver, eles pularam fora, irmão. Quando Jesus começou a se identificar, quando Jesus começou a demonstrar quem ele era de verdade. Irmão, porque quando você está na escola, você está aprendendo, você não sabe nada, você entra leigo. O Senhor começa a te ensinar através daquele professor, através daquela professora. Você não começa a identificar a letra, conhecer a família. É a mesma coisa com Deus, irmão. Você vai começar a conhecer a família espiritual, o outro lado, né? A gente, o natural, tem o professor natural e o espiritual tem o professor sobrenatural, que é Jesus, amém? Você vai conhecer quem é quem está ao teu lado, você vai conhecer quem é quem, né? Que é seu amigo e quem não é seu amigo. Porque amigo, irmão, não é aquele que muitas vezes nos empresta dinheiro. Amigo não é muitas vezes aquele que bate nas nossas costas. Amigo é aquele que quando a gente está na necessidade de verdade, ele aparece a nos socorrer sem a gente pedir ajuda. Ele vê e já começa a ajudar, como um bom samaritano. Você pode ver que aquele que ele nem esperava veio e o ajudou. Não era judeu, era um samaritano. E aquela pessoa que estava caída no chão era judeu. E passou um levita, passou um sacerdote. Mas o terceiro o teve de misericórdia. Assim vai ser na tua vida, assim vai ser no seu dia a dia, assim vai ser naquele dia, ou seja, surpresa. Quem você acha que vai te ajudar não te ajuda, e quem você menos espera vai te ajudar. Amém? Então Jesus quis dizer assim: se você me obedecer, você não vai ter falta de pão, você não vai ter falta de peixe, não vai lhe faltar nada. Porque muitas vezes as pessoas acham que perderam o trabalho e perdeu a vida, perdeu o marido, perdeu a vida, perdeu, né? Independente do que você perder, irmão, você não pode perder Jesus. Pode ver que Jó perdeu tudo. Só não perdeu a mulher porque a mulher tinha que assistir de camarote. A renovação de Jó, a transformação de Jó, a exaltação de Jó. Amém? Então tem coisa que o Senhor permanece com vida. Ele deixa para a pessoa assistir de camarote o antes e o depois, na prova e na exaltação. Assim é aí você, amém? Você está compreendendo? Está sendo difícil compreender? Então o Senhor está dizendo que o pão da vida, ele permanece se você tiver fé, correr atrás, não desistir do seu sonho. Então se você fazer isso, meu amado, se você fazer isso, minha amada, o seu limite é o céu. O que você almeja, você vai conseguir. Por quê? O Senhor vai fazer caminho para você chegar até lá. O Senhor vai amar situações para você chegar até onde você precisa chegar. Porque você não desistiu. Você foi até o final. Você pode ver que tem história nos dias de hoje e nos dias antigos. Amém? Pessoas que eram pobres e ficou rico. Por exemplo, independente da situação. Porque corre atrás e consegue, irmão. Independente. Amém? Você vê que pessoas que estavam lá embaixo se levantou de vida, né? Subiu. Por quê? Correu atrás. O finado Gugu, Augusto Liberado, o Senhor o exaltou. O finado Silvio Santos, o Senhor o exaltou, né? Começou de baixo. Você também não vai ser diferente.
Independente da sua religião, o que o Senhor quer saber é a sua fé. Ah, precisa ser... Não. Precisa você ser obediente. Precisa você correr atrás do seu sucesso. Correr atrás, né, do seu objetivo. Alcançar, conquistar o seu objetivo. Conquistar o seu espaço. Então, deixa Deus trabalhar, porque a peleja não é sua, a peleja é do Senhor. Amém? Que o Senhor te fortaleça nesse livro de São João, capítulo de número 6, que é a multiplicação. A multiplicação significa a sua fé no pequenininho. Na miniatura, o Senhor vai te exaltar. Porque o Senhor já não podia andar. Assim vai ser você, não vai poder andar abertamente por causa da exaltação que o Senhor vai conceder até a sua vida. Você que tem sonho de crescer na vida, você que tem sonho de chegar lá, você vai chegar. Quem sabe se você, eu nunca vou chegar lá, vai sim. Você só não vai chegar se você desistir do seu sonho, desistir do seu sucesso, desistir da sua bênção. Amém? Porque eu creio que nesse momento, o que está escrito nesse livro, o Senhor vai realizar na tua vida a multiplicação. Porque você vai ter o pão que permanece, você vai ter o peixe que permanece, porque você vai ter Jesus na tua vida. Porque você pode observar, se você ler a mensagem, a pergunta que o Senhor fez foi simples. O Senhor já sabia o que fazer, mas sempre ele pergunta para nós para ver qual é a nossa reação. Se a gente vai fazer o que ele está mandando, vai obedecer ou não. Amém? Que o Senhor vos abençoe, né? E que ele fala melhor ao seu coração. Até o próximo vídeo. Amém?